não, mas só que eles são mitos modernos. O Superman tem um emprego e o Batman tem um mordomo, né? Qual é o tédio de você ser um super-herói com tanto poder e não ter desafio nenhum na sua vida? Olá, imagine guerreiros descendo do céu, combatendo monstros e vilões com poderes sobrenaturais e armas mágicas, salvando comunidades inteiras da destruição. Por inacreditável que pareça, essa foi a realidade para a esmagadora maioria da humanidade, desde a época dos deuses e titãs das aventuras de Hércules, Gilgamesh, Sansão ou Homero, até a dos arcanjos, demônios e cavaleiros da cristandade. Hoje, tudo isso foi relegado ao universo dos super-heróis. Um mundo que pessoas sofisticadas menosprezam como um passatempo vulgar e infantil. Mas pense bem, se nossa sociedade industrializada e desencantada já não é movida pela fé ou pela honra, mas pelo dinheiro, esses paladinos atléticos com uniformes colantes, codinomes emblemáticos, máscaras e capas coloridas não estão para brincadeira. Surgidos na Grande Depressão Econômica, hoje os super-heróis energizam uma indústria mamute, uma usina de bilhões e bilhões de dólares em filmes, videogames, merchandise, desenhos animados, brinquedos, parques, feiras e, sim, revistas em quadrinhos. Por sinal, um único quadrinho amplificado por artistas como Roy Lichtenstein ou Andy Warhol pode ser objeto de culto e peregrinação em museus. Na sétima arte, os super-heróis já mesmerizaram diretores reputados como Christopher Nolan, e um vilão como Coringa já consagrou ao menos um filme cult. Considere o valor inestimável, ainda que subestimado, desse universo para os estudiosos do fenômeno humano. Sociólogos, psicólogos, filósofos, teólogos até. Suas explosões de cores, testosterona e acrobacia são o primeiro choque das crianças com a criação artística e o canal que as introduz nos dramas do mundo adulto. Os conflitos morais, a perversão do poder, a paixão do mal que vibra em nós através dos vilões que amamos odiar. É um espelho ampliado das esperanças mais espetaculares das massas contemporâneas e de suas ansiedades mais aterrorizantes. Da criminalidade urbana às hecatombes nucleares, da manipulação genética à superinteligência artificial. Com suas aventuras intergalácticas, viagens no tempo, multiversos, ressurreições, civilizações alienígenas, as epopeias dos super-heróis extravasam os sonhos mais fabulosos das ciências. Fundindo palavras e imagens, literatura e pintura, seus criadores, armados só com tinta, papel e caneta, conseguiram satisfazer as ambições de artistas eruditos como Richard Wagner de criar uma obra de arte total e uma mitologia moderna, a um tempo mais popular e mais arrojada. Talvez os super-heróis sejam não só os maiores depositários da nossa nostalgia pelo combate puro e brutal do bem contra o mal, que muitos apaziguam idealizando heróis do passado, de guerreiros aristocratas como samurais e cavaleiros medievais, a vingadores solitários como ninjas e cowboys, mas também a chave para a humanidade do terceiro milênio, a antecipação visionária de supercorpos servidos por supertecnologias. Quando se olha as promessas comprimidas no universo dos super-heróis, quase se é tentado a parafrasear o Evangelho: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino do futuro. Para explorar esse universo, convidamos André Cáceres, jornalista, crítico, editor e autor dos romances de ficção científica Nebulosa e Esperando o Dono, Bruno Andreotti, doutor em História pela PUC de São Paulo, editor do site Quadrinheiros e organizador do livro Super-Heróis e Política, e Natália Tomás, doutora em Literatura Juvenil pela USP e editora da revista Literartes. Natália, você pode nos introduzir aos pais e avós dos super-heróis, né, já no final do século XIX, no começo do XX. Quem são os vingadores e vigilantes mascarados que depois, eu penso no Zorro, mas assim, imagino que tem outros que vão dar origem depois aos super-heróis. Eu também penso muito no Zorro. Bom, a gente está falando, né, desses heróis, a gente está falando do final do século XIX, desses heróis mascarados, né, esses vigilantes, e é exatamente o momento em que as revistas pulp estavam no auge. O pulp é porque essas revistas eram de papel barato, né, feito de polpa de madeira. Era uma leitura rápida e que tinha abordava um monte de tema. A gente tem um monte de autores importantes hoje em dia, né, que passaram por essas revistas. Eu consigo pensar no Robert E. Howard, mas eu sei que tem o Lovecraft, tem muitos outros que no começo da carreira escreveram para essas revistas. Muitos desses personagens, né, ficaram icônicos. No caso, né, o que você está perguntando é dos Vingadores e dos Vigilantes Mascarados, então eu acho que eles eram muito próximos das narrativas sobre crime, né, sobre suspense, ali investigação. Eu consigo pensar no... Ai, esqueci o nome. Tem o Vandal Savage, Obrigada. Né, que é bem famoso, inclusive. É bem direto a inspiração do Superman nele, né? Igual, ele era o Homem de Bronze,
né? O Superman vai ser um homem de aço. Ele tinha uma fortaleza da solidão, o Superman também vai ter uma fortaleza da solidão. Era Clark que precisava de alguma coisa, agora eu não lembro, mas enfim, é muito direto, né? Os criadores do Superman, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, eram amantes, né, da literatura pulp, escreviam fanzines, né? Então é bem próximo mesmo essa cultura, né? Essa cultura dos super-homens, né? Nesse sentido de são heróis que, assim, eles são o ápice, né? Como o Conan, né? Então, o Conan, ele é inteligente, ele é forte, ele resolve tudo. Então, você tem esses personagens, eles são, digamos assim, a pré-história dos super-heróis. Eu ia né? dizer isso, né? Que esses autores, eles cresceram lendo, né? Os autores de super-heróis cresceram lendo essas histórias pulp. Então, elas sempre vão influenciar, né? Que veio depois. André, vamos explorar então um pouco mais esse ecossistema e as mídias e gêneros, porque a Natália falou aqui da literatura pulp, tem também uma efervescência da ficção científica, as tirinhas de jornal, é todo um universo que vai se criando ali até o surgimento dos heróis. Como é que isso está acontecendo ali no começo do século XX? Então, como a Natália bem falou das revistas pulp, a gente pode pegar muitos dos heróis que vão surgindo nesse começo, né, dos anos 30, 40, 50, e que tem muitos paralelos com personagens que eram publicados ali, tanto em revistas pulp, né, nesses contos, quanto até mesmo em livros. Que não eram revistas em quadrinhos, a gente está falando são histórias. Histórias em quadrinho mesmo. Contos. Autores como Asimov, Robert Heinlein, Arthur C. Clarke, vários deles começaram publicando contos em revistas pulp, e muitos desses contos abordavam temas que vão ser trabalhados depois, ou ao mesmo tempo, né, em histórias em quadrinho de super-heróis, porque são temas como viagem no tempo, viagens interestelares, questões com robôs, rebelião de máquinas, ou questões com inteligências artificiais não necessariamente se rebelando contra a gente. Então, a ficção científica ela vai dar corda um pouco para as temáticas que ao longo do tempo vão também alimentando essa fogueira, né, dos super-heróis, e ela também vai criar alguns arquétipos ali que vão ser explorados. Se a gente pensa um pouco mais para frente, nos anos 60, o Hulk, ele é muito uma exploração do arquétipo do médico e do monstro ali, aquela coisa que eles têm um lado, né, positivo e um lado mais negativo. Vários dos super-heróis que vão surgindo, principalmente na primeira metade, até os anos 60, eles se inspiram em personagens que já existiam ou na literatura do século XIX ou nessa literatura pulp que estava realmente muito efervescente ali. Eu achei fantástico, estudando a história dos super-heróis, que assim, o primeiro super-herói praticamente que surge já é um arquétipo acabado, né? Que é o Super-Homem em 1938. Bruno, como que essas tendências que a gente está discutindo aqui convergem para essa química, para a criação dessa figura? Ela nasce pronta, né, do molde. Então, essa coisa do primeiro é sempre controversa, né? A maioria dos pesquisadores apontam, sim, que o Superman é o primeiro porque ele condensa, como você mesmo está colocando, uma série de características, né? Ele nasce pronto, ou seja, ele tem uma identidade secreta, ele tem superpoder, ele tem uma missão, ele tem um uniforme. Essas características, elas vão sendo replicadas. O sucesso do Superman é tão grande que depois o Batman nasce por encomenda. Fala assim, olha, eu quero alguma coisa que venda tanto quanto ele. E aí gera, né, uma produção, e essa produção grande, que vai vender muito, é o que permite a gente falar que tem um gênero da superaventura, ou seja, é a partir do Superman. Por quê? Porque ele condensa várias características. Tem uniforme, mas o fantasma veio antes e tinha uniforme, mas ele não tinha superpoder. Mas não sei quem tinha identidade secreta, mas não entendeu? Então ele vai pegar várias características que já vinham antes, né? Vai juntar naquele personagem, e a partir do sucesso comercial, os caras, isso está vendendo? Vou fazer também. E aí começa, né? Que é a Era de Ouro. André, Natália, se a gente puder fazer uma comparação, porque logo depois, menos de um ano depois do Superman, surge essa outra figura também do Batman. E aí existe um contraste aí já interessante, porque você tem
uma figura que é sobre-humana, alienígena até, e um outro que é humano. Na verdade, o Batman não tem superpoderes, né? Ele tem uma super conta bancária, talvez, mas assim, não tem... É um grande superpoder, ainda mais hoje em dia. Exato. E também você tem uma figura que é ali solar ou apolínea, e o Batman, que é essa figura das sombras. E nessa polarização já tem dois arquétipos que também, ao longo de toda a história dos quadrinhos, vão ser explorados. O que essas duas figuras revelam sobre a mitologia dos super-heróis e como esses arquétipos vão se reverberar ao longo dos diversos multiversos dos super-heróis? Eu acho que, na verdade, esses dois heróis que surgiram mais ou menos na mesma época, eles são reflexo de vieses diferentes sobre a mesma época, sobre a mesma situação, né? Quando eu penso no Super-Homem, eu penso num personagem que estava tentando levantar a autoestima de uma sociedade que estava bastante derrubada depois da crise de 29. E que estava tentando resgatar o American Way, né? A questão da verdade, da justiça que o Super-Homem se propõe a defender. E quando a gente olha para o Batman, eu acho que ele está dizendo de um outro momento, uma outra crise, que é a crise da lei seca, né? Meio que trouxe, porque houve um aumento de gangue, né, de crime organizado ali, então o Batman é um garoto que foi assaltado na volta do cinema com os pais, então esse aumento da criminalidade é reflexo do Batman, por isso mesmo ele é um personagem um pouco mais pessimista, né, porque ele tá olhando para a crise, enquanto eu acho que o Superman, ele tá tentando trazer a esperança, não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a impressão que eu tenho. Assim, no geral, né, do final da década de 30 ali, os primeiros, eles são todos que a gente chama de New Dealers, né? Então, todos eles abraçam esse ideal do New Dealer, que assim, é para reconstruir a nação, né? Tanto é que os primeiros vilões do Superman não é super vilão, eles são assim, o cara que cobra um aluguel abusivo, né? O cara que bate na esposa, assim, tanto é que o Grant Morrison diz que o Superman é um herói da classe proletária. Né? E tem esse contraste, porque, né, o Superman tem um emprego e o Batman tem um mordomo, né? Então você vê o contraste. Né? E outra coisa que a gente vai explorar muito hoje, né, é como esses heróis que que perduram ao longo dos anos, a gente está falando mais de 80 anos já, quase, do Super-Homem, vão refletindo as suas... Cada época, cada geração tem o seu Superman, o seu Batman, e eles refletem, inclusive, essas grandes crises ou grandes momentos, né? Você falou da depressão, do New Deal, da lei seca, e logo depois, quase contemporânea à sua criação, né, desses dois, você tem ali a Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Fria. Como essas crises, André, impactam ali a narrativa e os enredos dos super-heróis? Então, é interessante porque esses enredos, né, como a gente vem falando aqui, eles não são criados de uma vez só, assim, a primeira história, o Superman, a gente falou que ele nasceu pronto como um arquétipo, mas, assim, não é que ele tinha todos esses elementos, né, a fortaleza, todos os poderes, essas coisas vão surgindo aos poucos, porque até pela forma que as histórias são produzidas, né, que são ali produções mensais, no começo eram os autores mesmo, mas hoje em dia são vários autores trabalhando com um mesmo personagem. Então, como essas histórias são construções coletivas e obras abertas, elas acabam até sendo... É inevitável que elas reflitam o que está acontecendo, né? Os próprios... Como também são obras bastante comerciais, elas também refletem os anseios dos próprios leitores. Então, tinha essa troca, né, das cartas do leitor para as revistas, essa coisa de tentar... ir se adequando ao gosto que o leitor quer, que tipo de herói que o leitor quer agora, e agora vai criar um novo herói. Então esses panteões, eles vão sendo criados coletivamente, né? O Capitão América, por exemplo, é um grande reflexo dessa coisa da Segunda Guerra ali, né? Tanto é que ele já, na primeira capa dele, é ele dando um soco no Hitler, assim. Então, tem essa coisa tanto de politizar, né? Muitas vezes a gente ouve falar que o super-herói é uma coisa muito alienada, tal, mas nem sempre e nem todos os super-heróis. Assim, existem, né, historicamente, super-heróis que refletem muito fortemente questões sociais, questões políticas, questões que estão acontecendo ali a quente mesmo, né?
e que hoje em dia muitas vezes falam, nossa, mas o super-herói tá querendo politizar muito, tá querendo não sei o quê, tá lacrando e tal, mas é uma coisa que sempre acompanhou esses quadrinhos, assim, em algumas épocas mais fortemente, em algumas épocas menos, e muito por conta dessas coisas que estão para além do próprio fazer quadrinho, né? Esse modo de produção industrial que se criou de quadrinhos seriados e múltiplos criadores. E outra coisa que acompanha os quadrinhos, Bruno, é essa preocupação com, eventualmente, histórias que estão pervertendo crianças e acho que na década de 50 se cria ali no Congresso americano, enfim, os políticos ali mobilizam uma espécie de código chamado Comics Code para essas histórias, né? Isso como afeta essas histórias e a moralidade dos heróis? Você tinha uma histeria, né? Assim, marcatismo, né? Medo do comunismo e tal naquela época. E o Verta, né? Que é o autor da Sedução do Inocente, que é esse livro aqui, essa é controverso também, mas enfim, é grande parte responsável por essa histeria e tal, enfim. E porque o universo juvenil é um universo secreto, né? Você não... Então, assim, como é que eu vou saber que que essa leitura é boa pro meu filho? Eu não quero ler isso, então eu tenho que ver se tem o Comics Code Authority. Não, eu não quero ler isso, mas se eu ver que tem aquela selinho, então tá bom, pode ler. Até hoje, né, tem essa dificuldade, eu acho que dos pais, enfim, dos responsáveis de conhecer, de se interessar pelo que o filho tá lendo, né? Tudo que é do universo juvenil assusta, se é videogame, que você não entende, né? Então, na época, eram uns quadrinhos, né? Mas é curioso, porque o Comics Code Authority, ele meio que deu um up no super-heróis, porque é o começo da Era de Prata. Então, assim, na verdade, o Comics Code Authority, ele atuou mais proibindo e inibindo quadrinhos de terror, que faziam sucesso à época. Então, se eu não posso mais vender terror, tem o Julius Schwartz, que é um editor que vai ser a DC Comics, que veio da ficção científica, por isso que os temas, estava comentando, os temas da Era de Prata são muito da ficção científica, muito por conta dele. Né, que vai trazer essa pegada de ficção científica em grande parte por isso. Olha, terror praticamente não dava, porque você não podia botar sangue, não podia botar violência. Como é que eu vou vender quadrinho de terror? Mas daria para voltar para super-heróis. E daí que vem aquela noção maniqueísta, assim, herói é do bem, herói não mata, por quê? Porque era tudo do Comics Code Authority, uma série de coisas. Herói da Era de Ouro, o Superman matava, o Superman da Era de Ouro mata, o Superman da Era de Prata não. Isso que você falou, a Era de Ouro, para situar o nosso ouvinte, é uma periodização que se convencionou, né? A Era de Ouro, que é essa primeira, final dos anos 30, 40, depois a Era de Prata, e depois vai se falar da Era de Bronze, de Ferro. Natália, o que distingue essa Era de Ouro e essa Era de Prata? O que justifica essa historiografia, essa periodização? Então, a Era de Prata, ela começa depois do Comics Code, como o Bruno falou, e isso muda tudo, né? Muda tudo que se esperava que os super-heróis refletissem. Então, se antes, né? E eu acho que também tem outras coisas, né, que entram nessa equação, por exemplo, acho que o fim da guerra, né, da Segunda Guerra, enfim, as pessoas já, antes, né, do Comics Code, elas já não estavam tão interessadas, assim, no super-herói perfeito como era o Super-Homem, por exemplo. Então, os heróis que vão surgir na década de 60, né, depois do Comics Code, são heróis mais humanos, entre aspas, né, que têm fraquezas, que têm defeitos, que eles têm uma proximidade maior com a vida do leitor e são mais distantes dos deuses, né, como é na Era de Ouro. Eu acho que essa é uma grande diferença. Eles também têm um ciclo de amizades, eles têm uma vida fora do combate ao crime, né? Eu acho que tem essas pequenas diferenças. Acho que grande parte dos personagens da Marvel surgiram nessa época, né? Como o André falou, o Hulk, né? A gente pensa no Quarteto Fantástico, enfim. Mas vocês acham adequado essa periodização metalúrgica, digamos assim, que até reflete a poesia do Hesíodo ali, né? Então, uma Era de Ouro seria a melhor e depois isso indica uma decadência. Era de Ouro, Prata, Bronze, Ferro, né? Apesar de tudo, se convencionou e deve ter os bons motivos para isso, mas faz sentido isso. Assim, eu particularmente acho a Era de Ouro talvez a menos interessante de você pegar e ler mesmo hoje em dia.
Ela é mais interessante, assim, como documento histórico ali, ver a origem daqueles personagens, isso é muito bacana, mas eu acho que, na verdade, esses personagens vão ganhando nuances, vão ganhando complexidades à medida que o metal correspondente à era vai decaindo, assim, porque justamente essa questão que a Natália falou, de que eles vão ganhando esses dramas cada vez mais íntimos, cada vez mais sutis, deixa de ser... Existe isso, né, do bem contra o mal, né, muito forte, e isso só vai ser quebrado um pouco mais adiante, mas já na Era de Prata você começa a ter essa coisa de surgir o meio termo do anti-herói também, assim, essa coisa que não é exatamente um vilão, também não é exatamente um herói, é um personagem que muitas vezes fica num meio termo, muitas vezes fica numa área cinzenta, né, moralmente cinzenta ali, e que acaba sendo um personagem mais interessante porque você não tem exata noção do que ele vai fazer. Será que ele vai se aliar aos heróis? Ou será que ele vai ir por um caminho totalmente diferente ali? E aí os próprios X-Men têm um pouco disso, porque você pode tratar o Magneto como um vilão, mas em muitas histórias ele não é exatamente um vilão. O Magneto e o Professor Xavier ali são duas formas de pensar a convivência de mutantes e humanos, né? E aí já uma coisa que eu acho que também contribui para essas nuances dos super-heróis é que eles começam a pegar essas metáforas cada vez mais claras da sociedade, né? Os X-Men com tanto a questão LGBT, várias outras questões, assim, de pessoas que têm que se esconder no meio da sociedade. E aí, com essas metáforas, munidos disso, essas histórias conseguem ter algumas nuances mais interessantes, assim. Agora, Bruno, a gente vai continuar nessa linha do tempo, mas eu queria fazer um excurso agora no espaço, porque os super-heróis são um pouco, fazer uma analogia, mas é um fenômeno parecido com o jazz, né? Ele é um fenômeno que surge nos Estados Unidos, mas que depois vai no mundo inteiro e cada um vai assimilar e refazer essa linguagem à sua maneira, né? Só que a gente pode falar um pouco de como esses heróis estão ganhando o mundo e outras partes do mundo estão criando os seus heróis e, pelo que eu sei, por exemplo, a cultura no Japão, você tem ali uma grande... Também por influência dos Estados Unidos, mas assim, você tem todo um universo específico de heróis, assim. Olhando um pouco mais para fora dos Estados Unidos, né? O que a gente encontra, né? Não, se a gente pensa, assim, tem pessoas que vão entender que o super-herói como um fenômeno estritamente estadunidense, né? Então, e não vão ver, por exemplo, nesses heróis de Tokusatsu, que a gente teve aqui um pouco no Brasil, na década de 80, 90, né? Jaspion, Changeman, que são os, né, super-heróis japoneses, né? Que até por uma falta de um vocabulário melhor, a gente chama de super-herói, né? Mas que, se você for ver, talvez ele tenha suas particularidades e talvez merecesse até uma outra designação. Mas claro que essas coisas vão se influenciando, ainda mais quando a gente vai chegando nos dias de hoje, onde todo mundo vê tudo, né? Hoje em dia a gente tem acesso à produção do Japão, dos Estados Unidos, França, então isso vai contaminando. Agora, se aquilo, assim, por exemplo, quanto que o Jasper é um super-herói, quais características, isso é uma discussão bem interessante, né? Não saberia dizer assim se é super-herói, não é. Então, claro, tem sempre algumas características parecidas. Tem também uma produção nacional aqui de super-herói que não aparece, mas tem super-heróis nacionais muito interessantes. Por exemplo, o Pulsar, do Arthur Garcia, é excelente. Um herói que foi da época, morre durante a ditadura, ressuscitado na década de 90, assim. Então é uma discussão política aí também. A gente vai fazendo releituras, né? É uma questão, não saberia te responder assim o quanto de super-herói tem um Jasper, um Changeman, assim, mas tem suas similaridades. Acho que esses quadrinhos, enfim, eles andaram demais, né? São parte do soft power americano, querendo ou não. E acho que eu tava aqui, né? Você falou dos brasileiros, eu tava exatamente pensando nisso, né? Como a gente, né, tem gerações e gerações de quadrinistas que cresceram lendo esses quadrinhos até, né, e são influenciados por ele, e às vezes até trabalham para essas empresas, inclusive tem muitos ilustradores que são brasileiros. Aí lembrei também de um quadrinho que tem super-herói que eu li recentemente, que é os Estados Unidos da América, não sei se você chegou a ler, do Anderson Chum e do Daniel Cesarte, que ele traz como se os poderes do super-homem estivessem em um africano, e um homem africano, acho que camaronês. É muito interessante a repercussão, né, de um poder como o poder do super-homem na mão de um homem negro. É muito interessante esse trabalho também, enfim.
É muito interessante como a gente vai dando, né, o viés do país onde a gente vive e a leitura que a gente dá para os super-heróis a partir do nosso olhar. Isso é uma questão que você falou. Os desenhistas brasileiros, eles conseguiram, em grande parte, muitos, né, entrar no mercado dos Estados Unidos. O que não é verdade com os roteiristas. E aí tem uma questão, né? Uma exceção agora que o Rafael Grampá está escrevendo o Batman, né? Que é muito legal. Mas tem isso, né? E voltando à matriz ali, eu queria propor para vocês de novo um exercício comparado, porque a gente falou da Era de Ouro, o grande paradigma ali são os heróis da DC Comics. O Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha e tal, que estão no nosso imaginário. E na década de 60 vai surgir também, de uma maneira quase milagrosa, assim, questão de 2 anos, esses heróis da Marvel. A Marvel já existia, mas assim, ela é reconstruída ali, uma nova equipe, uma nova geração, que vão surgir em questão de 1 ou 2 anos, Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro, Thor, enfim, todo um novo universo, um novo continente ali que surge, e que esses 2 universos, DC Comics e Marvel Comics, um pouco dominar até hoje, né? Outros instantes de criação, mas esses se tornam dominantes, assim, né? A minha pergunta é assim, se a gente comparar os 2, inclusive um que surge na Era de Ouro, outro que surge na Era de Prata, o universo Marvel traz alguma coisa de novo ou ele é só uma réplica? Você tem novos heróis ali, mas que estão fazendo mais ou menos a mesma coisa, mas ou traz algo, André, de novo em termos de narrativa, de dramaticidade, de construção ali de personagens? Eu diria que nessa fase que você menciona dos anos 60, assim, realmente traz coisas novas que dão uma oxigenada ali no cenário dos super-heróis. No sentido de que, se a gente pensar, por exemplo, no Capitão América, que tinha surgido lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, e estava mais ou menos esquecido, todos esses heróis da Marvel que estavam esquecidos e são recuperados depois, no fim dos anos 60 e anos 70, existe uma certa diferença entre eles para esses heróis que surgem nessa explosão de criatividade ali do Stan Lee com os colaboradores dele, né? Esses heróis anteriores, eles são muito mais próximos dos da DC no sentido de que eles têm uma certa gravidade, umas histórias um pouco mais sombrias, aspiram a uma coisa mais tensa, assim, enquanto os outros heróis, eles já trazem essa coisa do Homem-Aranha, ele tem que ficar com a Mary Jane, mas ele também tem que vender as fotos dele, ele tem que fazer tal coisa. Então não é só o combate ao crime, o combate ao vilão, tem uma coisa de que eles são heróis falíveis, como a Natália tinha dito, eles têm os seus defeitos morais enquanto seres humanos e tudo, mas também são heróis que precisam se dividir ali, e tem uma certa leveza muitas vezes nas histórias que não era uma leveza vista antes na Era de Ouro, por exemplo. Então acho que a Marvel acaba ditando um pouco o rumo dessa Era de Prata nos anos 60, assim, e depois isso vai se modificando, né? Cada uma vai sofrendo influência uma da outra, mas criam-se ali 2 polos que, se no começo não eram tão diferentes, com esses anos 60 se tornam bem distintos entre si. O que você acha, Bruno? DC Comics e Marvel? Acho que essas diferenças têm fundamento, né? Particularmente a DC, ela tem uma questão mais dos personagens, né? Os personagens são muito fortes, né? E da Marvel tem mais a questão da história, principalmente com Stan Lee, com Steve Ditko, com o Jack Kirby, que foram, né, o que arquitetaram o universo Marvel. E a ideia de continuidade que tinha muito na cabeça do Stan Lee, que é isso, assim, então eu tô lendo a história do Homem-Aranha e de repente aparece o Thor, e no meio, mas porque ele tá fazendo não sei o que, e depois quando você vai ler o gibi do Thor, ele pega e sai, então fala assim, essa hora ele tava ali no Homem-Aranha, e no mês seguinte, então essa noção de continuidade, né, e curioso que essa história se repetiu no cinema, né, então você vê o universo Marvel bem arquitetado, né, e aqui DC, um filme não conecta com o outro, tal, como é que funciona? Eventualmente um filme ou outro funciona, né, que eu acho que é um pouco que a história se repetiu no cinema, assim, a Marvel com um universo bem arquitetado, né, bem construído, e a DC com personagens fortes, porém o universo ali meio com problema, com multiverso, e hora tem 10 terras, e hora tem uma terra, e hora tem meia terra, e o que tá acontecendo, assim, então eu acho que as diferenças são por aí. Concordo, é isso mesmo. Tô só fazendo sim aqui.
Outra diferença também que vocês pontuaram, que é essa coisa, assim, dos personagens, principalmente por conta do Stan Lee, de ter essa vida fora, né, de não ser super-herói 100% do tempo, de ter uma vida pessoal, de ter problema, não é Homem-Aranha, tem que pagar a conta, tem que cuidar da tia, tem que combater o crime e tal. Então isso tudo vem muito da Marvel, os personagens da DC, eles são mais deuses, né, que acho que era um pouquinho isso que você estava tentando falar aquela hora. Exatamente. Assim, os personagens são deuses ali e aqueles caras são humanos que têm poderes e como é que eu me viro com isso e tal. Acho que é um pouco por aí. E continuando essa investigação que a gente está fazendo de como os heróis são influenciados pela sua época e a influenciam, a gente está falando dos anos 60, que você tem ali todo um movimento de contracultura, o movimento dos direitos civis muito forte nos Estados Unidos, mas também a contracultura no mundo inteiro, né? Como esses movimentos dessa época dos anos 60 impactam esse universo dos super-heróis, André? Eu tinha até mencionado o exemplo dos X-Men, né? O Professor Xavier é muitas vezes tido como um Martin Luther King e o Magneto como um Malcolm X, né? Eles são figuras meio intercambiantes entre várias metáforas possíveis para essa época dos anos 60. Porque os X-Men são um mundo à parte ali, né? Quer dizer, você tem esses mutantes que na verdade têm superpoderes, mas acabam sofrendo como minorias ali, porque são... Eles são perseguidos, são temidos, são odiados, tem essa coisa de que eles têm algo dentro de si que é muito forte, muito poderoso, mas eles são uma minoria e eles assustam as pessoas ditas comuns ali, né? Quem não tem poder acaba... A política acaba se fazendo muito clara nos X-Men, porque tem essa coisa de eles passarem leis contra os mutantes, tentarem segregar os mutantes e tal. E aí o Professor Xavier tem essa visão mais conciliadora, assim, não, a gente vai tentar conviver com a humanidade, a gente vai tentar ocupar esses espaços e mostrar que a gente pode também viver junto com eles. E nem todos os poderes são muito fáceis de... quem adquire esse poder de conviver, né? O Ciclope é um exemplo muito marcante porque ele não tem como controlar o poder dele, que é emitir raio pelos olhos. Ele pode ser, potencialmente, um grande assassino em massa, sem querer até. Só que essa mentalidade do Professor Xavier faz com que ele construa ali sempre algum tipo de aparelho para favorecer essa convivência. Então, agora ele consegue controlar o poder dele. Meio que a filosofia dele vai por esse lado. O Magneto vai por um lado de tentar amplificar sempre os poderes dos mutantes. Então, quem segue ele tem essa coisa, muitas vezes, por algum trauma, inclusive sofrido, né, na origem do personagem, ele quer vingança contra os não-mutantes, ele quer impor uma nova espécie, assim, a humanidade acabou, agora a gente tem uma nova espécie, Então são duas formas de encarar essa convivência, que são opostas, né, mas que muitas vezes não são tratadas como herói e vilão. Em alguns casos são, assim, mas muitas vezes você consegue entender muito o lado de quem segue ali o Magneto, né. Tem essa metáfora também de uma coisa que muitos dos mutantes conseguem esconder que eles são mutantes. Então tem essa metáfora de que eu tenho uma coisa em mim que me torna especial, mas que eu sou obrigado a esconder para conviver em sociedade. E aí o público LGBT lê isso de uma forma diferente também. Então todos esses movimentos foram sendo colocados nos anos 60. Não é por acaso que tem o Demolidor, que é o primeiro super-herói com uma deficiência, e a deficiência dele não é um obstáculo para ele. Ele é cego e a deficiência dele acaba meio que ajudando ele, porque enquanto cego ele vê muito mais do que todo mundo, né? Quase como um Tiresias, assim, mas aquele coisa do vidente que não vê, né? Ele usa a deficiência dele a favor dele. Então, muitos dos super-heróis surgidos nessa fase vão ecoar, né, essas questões que estão para além das páginas ali do quadrinho. Agora, talvez até gestados nessa contracultura, você vai ter autores, sobretudo nos anos 80, que vão criar ali narrativas, histórias, graphic novels e epopeias até que são de alguma maneira autocríticas, e que você tem ali figuras de anti-heróis ou heróis que se pervertem de alguma maneira, né? Tem dois que são particularmente icônicos, que é o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, e Watchmen,
do Alan Moore, né? O que esse novo momento revela sobre a humanidade dos super-heróis e sobre o amadurecimento dessas narrativas? Bom, vamos lá, então. Eu acho que uma coisa que eu queria comentar, né, que lembrando um pouco do que o André falou, toda vez que tem uma mudança na sociedade ou que as pessoas estão vivendo aquele momento na sociedade americana, isso reflete nos super-heróis. Eles estão sempre... eu acho que a identificação é importante para o público americano. Então, de alguma forma, os super-heróis estão sempre tentando dialogar e acessar aquele público, né? Por isso que, né, nessa questão dos direitos civis, ali a gente vê esses personagens que são, obviamente, minorias, e a gente pode escolher a minoria que a gente quer, porque estão todas representadas ali, né? E até hoje a gente se identifica, né, com esses personagens. E eu acho que, né, na década de 80, essas nuances nos super-heróis que começaram a surgir lá na Era de Prata, elas vão atingindo um nível, eu acho que elas vão se modificando, né? Então, nos anos 70, ela já começa a mostrar uma dualidade moral em alguns super-heróis. E aí, quando a gente chega nos anos 80, a gente vê o questionamento do que é um herói. O que forma um herói, né? Que tipo de traço esse personagem tem e que tipo de coisa esse poder traz para ele? Se é uma capacidade de impor a própria vontade sobre os outros, será que isso é um herói? Então, eu acho que esses são os tipos de questionamento, né, que começam a surgir nesses quadrinhos, né? Acho que tem a ver também com a criação da Vertigo, né, e a DC investindo muito em roteiros, assim, uns roteiros muito interessantes que surgem nessa época também. Eu acho que tem um amadurecimento, sim, né, no aprofundamento dessas histórias, na complexidade, mas também tem um amadurecimento no sentido de ir mudando, né, uma situação, uma ideia que começou lá atrás e que ela vai se transformando, se modificando e se adaptando de acordo com as discussões que estão na sociedade, com aquilo que o público deseja. Agora, até para dar mais concretude, Bruno, vamos pegar esses dois casos. O Cavaleiro das Trevas, que os dois são meio distópicos, assim, né? Que é uma situação em que o Batman e o Super-Homem e outros heróis ali entram em conflito, em embate, inclusive por questões políticas e tal. E o Watchmen, que é uma criação ali de um conjunto de heróis, mas tem duas gerações de heróis, inclusive um deles, Dr. Manhattan, que é meio onipotente e tal, mas outros meio decadentes, e um outro herói que de alguma maneira era um herói, mas que quer dominar essas duas obras ali. O que elas falam sobre essas mudanças que a Natália estava... A gente pulou uma era que é a Era de Bronze, que a gente consegue ver mais essas coisas, principalmente essa questão que você estava comentando dos direitos civis, né? Então você tem para os primeiros super-heróis pretos, você tem o Pantera Negra, você tem o John Stewart, que é um Lanterna Verde preto. Então, assim, isso... então, essas minorias, elas vão crescendo ali, né? As histórias vão se complexificando. Tem uma série muito boa que é quando o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde, eles partem nos Estados Unidos para ver os problemas sociais que tem. Aí ele vai, porque o Lanterna Verde, ele é um policial, ele fala assim, olha, tá vendo, a coisa não é tão dual igual você pensa e tal. Então, durante a Era de Bronze, você vê essas coisas. Na década de 80, é como se isso ganhasse uma camada maior ainda de complexidade. Então, principalmente no Watchmen, o Watchmen é uma crítica aos super-heróis. Só que a loucura é que a crítica foi incorporada e falou assim, então é isso que é super-herói também. E deu um fôlego, né? O Frank Miller também tá fazendo na mesma época. A gente, na época, né, a referência do Batman tinha muita gente que pensava Batman, o Adam West da 60, o Galhofa e tal, e você vê aquele Batman daquele jeito, né? Tem uma onda de violência em Nova York também na época, né? Então tudo isso você vai já, então isso que é super-herói, é brutal, é não sei o quê, e aí você tem uma onda de herói brutalizado, anabolizado, né? Violência pela violência, né? E aí é isso que o Watchmen, essa crítica que é incorporada. O Frank Miller também, esse Batman que, desculpa, mas o Batman eu não sei se o Batman é fascista, mas o Batman do Frank Miller ponto, assim, é só ler, acho que não tem muita dúvida, né, mas esse Batman entra, né, assim, é uma referência, né, porque é piada, agora no filme do Besouro Azul também teve a piada de novo, falando que o Batman é fascista, que Batman? O Batman do Frank Miller que pegou,
né? Muito, né? Esse Batman brutal. Então é isso que eu acho que essa crítica, né? O mercado é tão forte que a crítica é assimilada e reproduzida e tudo bem, segue o barco, né? Tanto é que o Alan Moore, obrigado, né? Com a DC até hoje, nada se publica dele. E enquanto os quadrinhos estão se complexificando nessa época, começam a surgir as primeiras produções cinematográficas, né? O Super-Homem no final dos anos 70, Batman no final dos anos 80, mas, sobretudo a partir dos anos 2000, com a computação gráfica, aí você tem uma nova possibilidade que não existia antes, de você transpor para a tela essas aventuras, esses superpoderes, todas as coisas fantásticas que a gente via nos quadrinhos. Aí eu faço a mesma pergunta, André. No final, o cinema, ele traz alguma coisa de novo para esse universo dos super-heróis? Ou, digamos, é só uma réplica, uma transposição nostálgica ali do que acontece nos quadrinhos, agora você vendo aquilo em ação ali, né? Ou o fato da mídia cinematográfica estar explorando esse gênero traz algo de novo, de original, de inovador? Eu diria que o cinema, ele trouxe menos algo de novo e mais algo de tentar um refinamento, assim. Eu digo porque, até pensando no modo de produção dos quadrinhos, né, aquela coisa frenética, uma história por mês e tal, muitas vezes acontecia de ter muita ponta solta, muita para e tal, e o cinema muitas vezes acaba... E hoje em dia, se você tenta ler... quero ler Homem-Aranha, é impossível, assim, você não vai conseguir pegar e ler tudo, porque são muitas histórias, você vai acabar se perdendo completamente em algum momento ali. É extremamente labiríntico, né? Você tentar pegar um herói muito popular ali e falar... Não tem um caminho único que você pode seguir. E aí o cinema, ele acaba oferecendo uma nova porta de entrada para esse universo, formando um público novo, porque hoje é um mercado que movimenta bilhões, mas, assim, nos anos 90 ali, as editoras de quadrinho não estavam muito bem financeiramente, elas realmente tinham começado a decair depois desses anos 80. E eles oxigenaram a indústria e tem uma sensação de que se tenta criar versões como se fossem versões definitivas daquela história. Tanto é que muitas vezes, como no caso da DC, quando... parece que deu errado o universo DC, os filmes não estão se conectando bem e tal, vamos fazer um novo casting. E aí eles fazem um outro Batman, fazem um outro Superman, fazem outro... E tenta-se criar essa versão completamente polida, com um roteiro mais arredondado, tudo. Então, eu diria que não tem tanto... Sempre tem novidades, mas talvez o foco hoje não seja tanto uma novidade como foi essa explosão dos anos 60, mas tentar tornar a coisa um pouco mais polida, assim, e tentar criar versões definitivas, entre aspas, que a gente sabe que nunca vão ser definitivas, né? Não tem como. Eu concordo, acho que assim, você tem, assim, lá, 38 pra cá, quase 100 anos, né, de histórias. É muita história, muito lixo produzir, mas muita coisa boa. Então, no cinema você teve a oportunidade de falar assim, o que eu tenho de melhor aqui que eu posso trazer? Então, esse refinamento que você estava comentando. E também tem a questão que eu falei, eu acho muito curioso como a história dos quadrinhos se repetiu no cinema nesse sentido, assim, principalmente na Marvel, esse universo bem arquitetado que chamou a atenção. Chega hoje a coisa ficar tão complexa que eu conheço pessoas que falam assim, não, eu nem vou começar porque eu já não vi os 10 anos depois, eu nem vou entrar, que é o que acontece nos quadrinhos. Eu falo assim, mas eu nem sei, mas que série, mas tá antes, tá depois, mas que ponto da cronologia. Então, e virou uma barreira pro público entrar, porque é isso, eu não sei, com o mesmo jeito que acontece com os quadrinhos, eu falo, mas eu não sei por onde começar, as histórias são complexas agora, né, a DC vai começar um reboot agora em 2025, né, com um novo Superman, então eu acho bastante curioso como a história dos quadrinhos, essa coisa se repetiu no cinema, do universo fechado e ser o grande barato, né, você como uma novela, você vai acompanhando e de repente fala assim, não, mas eu não vi a 10, eu não vi a série anterior, eu não vou ver essa, e vira uma barreira. E isso começou a acontecer com as séries, principalmente, né? Enlouquecedor. Até 2019 ali, os Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato,
você conseguia acompanhar, assim, eram muitos filmes da Marvel, mas você conseguia acompanhar. Quando entrou o Disney Plus, as séries, se tornou uma coisa muito difícil de você ver na ordem, de você saber qual é a ordem. Eu tenho a impressão que eles nem querem que todo mundo assista todas as séries, porque nem todas as séries não são voltadas para o mesmo público, né? São públicos variados. Eu acho que, inclusive, essa é uma grande vantagem do cinema. Ele alcança públicos que o quadrinho nunca alcançou. Ele vai muito longe e leva, né, para a discussão do ônibus, sabe? Popular ali, a vida de um super-herói, que era uma coisa que também já estava muito nichada, né? E agora não é uma coisa que está bem longe de ser nicho, né? Cultura popular, é pop mesmo. Agora, a gente está chegando aqui nos 10 minutos finais, mais ou menos, do nosso encontro. Eu acho que seria um momento agora da gente, em um aspecto, fazer uma retrospectiva, olhar para esse passado, para esses quase 100 anos de história, e a partir daí também olhar para o futuro, mas, por exemplo, pegando toda esse percurso que a gente percorreu, vocês veem os super-heróis impactando outros gêneros literários e artísticos, né? Até na introdução eu falei do pop art, do Liechtenstein, que pega ali um quadrinho e leva para o museu. E leva para o museu. E aquilo vira ali uma coqueluche, uma coisa assim. Mas se a gente, outros exemplos que vocês veem, porque a gente hoje ficou muito concentrado aqui dentro do universo dos quadrinhos super-heróis, mas como que esse universo impacta ali a criação artística ao longo do século XX? Eu acho que dá pra ver como a ideia de herói acabou impactando outras produções quando a gente percebe que o herói em si, não um herói específico, mas o super-herói se tornou um arquétipo que pode ser usado, subvertido e reciclado, né? Se você pensa Birdman, por exemplo, um filme que passa muito longe de ser um filme de super-herói no sentido que a gente pensa um filme de super-herói, mas ele usa essa ideia do super-herói, de um ator que ficou... É um ator decadente que encenou um super-herói e tem ali aquela relação fantasiosa com o próprio personagem, né? A gente falou do Alan Moore, ele, eu acho que conseguiu transpor para a literatura nos contos que ele publicou uns 2 anos atrás, quer dizer, no Brasil, Alan Moore, né? autor do Watchmen. O Alan Moore, autor do Watchmen, ele publicou contos, agora literários, escritos, né? Um livro de contos que chama Iluminações, em que nem todas as histórias tratam de super-heróis, mas tem uma história específica que trata de super-herói e é quase um romance, assim, porque é um conto de umas 250 páginas. E ele consegue quase fazer uma nova crítica aos super-heróis, como ele tinha feito no Watchmen. Eu penso também no One Punch Man, por exemplo. Ele é uma forma de subverter a ideia de super-herói no sentido de que ele é um anime japonês em que o protagonista é um super-herói de capa, tudo, só que a dúvida não é se ele vai conseguir derrotar o vilão, não tem absolutamente suspense nenhum quanto a isso. Ele é o conhecido como um One Punch Man porque ele destrói todos os vilões com um soco. Então, a tensão narrativa passa a ser sobre outras coisas, né? Sobre o tédio. Qual é o tédio de você ser um super-herói com tanto poder e não ter desafio nenhum na sua vida? Ele passa a tratar de outras coisas para além da luta contra o vilão em si. Então, acho que nessas coisas o super-herói, ele influencia muito porque essas outras obras de arte vão subvertendo, né, esse arquétipo que se tornou o super-herói. Hoje você já tá, assim, começa, principalmente por conta do cinema, da Marvel e tal, assim, isso ficou tão popular que hoje é possível fazer releituras e críticas, né? Por exemplo, o filme do Watchmen não fez sucesso, né? Qual que é a minha hipótese? Porque o grande público não entendia que aquilo era uma crítica, porque não tinha o referencial. 20 anos depois, uma série como The Boys faz sucesso, porque agora o público está acostumado, então entende a crítica que está posta no The Boys, né? Então essas releituras do One Punch Man, do My Hero Academy, né, que tem também são bem inspirado nos super-heróis ocidentais. Então essas releituras são bem legais e em grande parte é por conta, né, do cinema, mas porque teve essa reserva aí de histórias dos quadrinhos que foi migrada. Então, eu acho que é por aí. Se a gente puder, investigando assim, até um pouco filosoficamente, Natália, a quintessência desses super-heróis, se a gente pensar, em essência,
qual você acha que foi o papel dos super-heróis no imaginário do século XX? Assim, Nossa, é um papel muito grande, né? E eu acho que ele só aumenta exatamente porque os super-heróis não param de expandir, né? Eles saíram, transbordaram os quadrinhos e estão em muitas outras artes hoje. Eu acho que eles são mitos modernos e eu fico pensando que eu considero eles, né, clássicos no sentido do Ítalo Calvino, sabe? Aquela obra que você pode não ler nunca uma página na sua vida, mas você sabe contar aquela história. Eu acho que a gente está chegando nesse ponto, né, em que a pessoa pode não ter lido nenhum super-herói, mas ela sabe, pode não ter lido nada do Super-Homem, né, mas sabe que ele é o Clark Kent, quem é a namorada dele, o que ele faz quando ele tá disfarçado, que ele usa um óculos e isso é o suficiente e coisas assim. Então eu acho que é muito interessante como os super-heróis ficaram muito vivos, né, dentro da gente. Acho que é uma coisa do quadrinho também, né, essa coisa de criar histórias que provocam e que são fáceis de espalhar para outras formas artísticas, porque eu acho que se o quadrinho tem um superpoder, é essa capacidade de dialogar com outras artes e se aproveitar de suas fronteiras. Então, acho que isso ajuda também a espalhar, mas com certeza, né, o tamanho dos super-heróis é gigante. O que você acha, André, pensando em pegar algum aspecto, assim, como você vê esse papel dos super-heróis no nosso imaginário hoje, né? Eu acho que a Natália usou uma palavra boa dessa coisa de mitos modernos, assim. Existe uma discussão sobre isso. A mitologia grega é outra coisa, é uma outra dinâmica. Eu entendo esse argumento, mas assim, de um ponto de vista de você ter histórias que são contadas e recontadas e vão se moldando com os mesmos personagens que... assim, o Superman não tem... Ele tem quase 100 anos, mas o personagem não tem 100 anos nas histórias. A gente consegue continuar trazendo ele para os nossos tempos continuamente, assim. Ele tá falando com algo muito profundo dentro da gente, né? De alguma forma, para continuar aí. Exatamente, é uma forma de mitologia moderna, assim. Você usa essas histórias para explicar questões da sua sociedade, você usa essas histórias para entender moralmente onde você quer chegar, enfim. Então, para todos os efeitos, ela é a coisa mais próxima da mitologia que nós hoje em dia temos, eu diria. Olha, eu sei que é controverso, como vocês apontaram, mas eu também tendo a achar assim, né? Tanto a gente pode encarar o Superman como um messias laico, né? O Grant Morrison fala isso, né? Um messias laico. Tem isso, né? Se faz tanto sucesso é porque tem uma coisa arquetípica mesmo do arquétipo do herói, então aquilo fala a todas, né? O arquétipo do herói você vai encontrar em todas as culturas, em todos os tempos, e, né? O super-herói ele é só mais uma face desse arquétipo hoje, né? O herói ele vai mudar, né? Mas o super-herói é o que a gente é como a gente apreende o herói hoje, né? Talvez a grande referência, né? Por conta disso, né? Como a Natália comentou, né? Isso diz uma coisa muito profunda da gente, né? Claro, tem uma roupagem estadunidense, tem uma roupagem imperial, tem tudo isso, né? Mas também tem essa dimensão arquetípica, né? Então eu também tendo a ver o super-herói sim como uma mitologia moderna, com todos os poréns, né? Entretanto, mas eu tendo a concordar. Eu acho que muito por conta do fato o romance literário ter construído a figura do herói no homem comum, então o romance no século XIX foi trazendo cada vez mais para o ambiente urbano, para a rotina, para o cotidiano, as histórias que ele contava, surgiu-se meio que uma lacuna dessa figura que é incomum. E talvez o super-herói seja um dos arquétipos que mais bem preenche essa lacuna que acabou sendo deixada pela literatura, né? Puder fazer uma rodada final, o Bruno falou, mudou e vai mudar e vão mudar e como toda a mitologia ela vai sendo reconstruída. Quando vocês olham para o futuro, século XXI até, porque não, para o terceiro milênio, né? Como vocês veem, assim, o que vocês enxergam ou intuem para esse destino, para esse futuro dos super-heróis? Assim, pegando um minuto para cada um, infelizmente temos pouco tempo, mas assim, para a gente finalizar assim e fazer essa especulação, Natália, você olha para o futuro e vê
O quê? Eu vejo coisas muito interessantes. Eu acho que nos próximos 10 anos, uma coisa muito legal que vai acontecer é que esses heróis vão começar, as primeiras versões, né, a cair em domínio público. E eu tô muito curiosa para saber como é que essas gigantes editoriais vão lidar com essa questão. E também o que vai surgir com a liberdade das pessoas criarem. Se você me permite, a gente com hoje um tablet consegue fazer coisas que a inteligência artificial que Nossa, em Hollywood custava milhões e milhões de dólares há 20 anos atrás para você. O que vai ser feito com esses personagens agora que eles vão sair desse domínio, né? E é um começo que não vai ter fim, porque depois que começar vai ser um ano depois do outro um herói entrando em domínio público. E outra coisa é que eu acho que esse transbordamento, né, que eu falei dos quadrinhos, né, para o cinema e para séries e tal, ele não vai parar. Então, eu acho que a gente vai se acostumar a consumir essa obra agora de uma forma multimídia. Eu acho que falar que os super-heróis agora são só dos quadrinhos não condiz com a realidade, né? As coisas que acontecem no cinema, que acontecem nos games, que acontecem nas séries, elas impactam nos quadrinhos também. Então, é uma relação que está ficando cada vez mais de mão dupla, ou tripla, ou quádrupla, sei lá, mas de muitas direções. Então, eu também estou curiosa para ver isso. Não sei de onde tirarei tempo, mas eu acho que vai ser muita coisa interessante e que vai ser renovadora, porque eu acho que o mundo dos super-heróis está precisando dessa renovação agora. Acho que você está pedindo também, né? Tá, Bruno. Olha, eu ia terminar bem pessimista, falando assim, olha, destino super-herói no cinema é virar um velho oeste, assim, que era um gênero que era muito produzido e tal, e foi entrando em declínio, né? Mas agora com essa questão do domínio público, realmente, cara, porque se você pensar, né, tá bom, mas nosso imaginário está sendo sequestrado por grandes empresas, né? Sim. E talvez agora, quando esses personagens em domínio público, a gente possa tomar a nossa imaginação de volta, né? Acho verdade. E aí é um novo fôlego, né? Sim. André. E eu diria que tem dois aspectos que, junto com essa questão do domínio público, vão ajudar, que são super-heróis cada vez mais de nicho. Então, você vai ter um super-herói que trata de um assunto muito específico. Não vai precisar ser um super-herói que vai salvar todo mundo. Talvez ele seja só o super-herói das pessoas que estão gravando podcast, assim. E o assunto da representatividade, assim. Você vai ter cada vez mais pessoas diferentes sendo representadas, se sentindo representadas por essas histórias, se sentindo identificadas com esses heróis, assim. Então, acho que são duas questões que vão ajudar a tornar essa linguagem ainda mais rica, né? Bom, fantástico. Acho que foi um super programa. Eu espero que a gente volte a fazer tantas coisas que a gente passou por aqui, que a gente precisa revisitar. Mas, infelizmente, hoje o nosso tempo acabou. Eu agradeço André Cáceres, Bruno Andreotti, Natália Tomás, e agradeço ao nosso ouvinte por ouvir, e até a nossa próxima edição.